Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse Evangelho de hoje, Jesus diz essas palavras que mostram esse caminho totalmente diferente que ele ensina em relação àquilo que o mundo em geral ensina para as pessoas. Que para nós sermos felizes de verdade, o caminho não é de passar por cima dos outros, de querer ser melhor que os outros, é o caminho contrário. Jesus ensina um caminho totalmente contrário, que é a renúncia de si mesmo. Jesus traz esse grande ensinamento que até para os apóstolos foi aos poucos que eles foram entendendo, até para eles foi difícil entender isso, aos poucos que eles foram entendendo esse caminho diferente que Jesus veio trazer, renunciar a si mesmo, renunciar a sua vida pelo outro, renunciar a sua vida por Deus, renunciar a si mesmo, as suas vontades por Deus. Então, quem descobre o caminho de Jesus vai aprendendo aos poucos a viver isso no seu dia a dia. Renunciar a sua vida aqui não é só a pessoa que deixa alguma coisa grande pelo reino de Deus, ou na questão da vida consagrada, não é só nesse sentido que Jesus fala aqui. Todo mundo que segue a Cristo aprende a renunciar a si mesmo no dia a dia, renunciar às suas vontades, renunciar aos prazeres que o mundo pode oferecer para fazer a vontade de Deus no dia a dia. Então, preciso a gente descobrir isso cada vez mais e aprender a viver pensando sempre no bem do outro. Quem descobre esse caminho vai aprender a viver pensando no bem do outro, vai aprender a viver considerando o outro como mais importante. Isso é algo que Jesus ensina para nós, essa renúncia de si mesmo. A gente vai aprendendo a considerar o outro como mais importante, que quem não renuncia a si mesmo se coloca acima dos outros, Não, quem aprende a renunciar a si mesmo aprende a ver o outro como mais importante e aprende a trabalhar também e se esforçar bastante pelo reino de Deus. Quando nós nos renunciamos a nós mesmos, às nossas vontades, a gente aprende a fazer todo o esforço possível pelo reino de Deus, mesmo que muitas vezes cause cansaço ou situações difíceis, mas a gente aprende a se dedicar pelo reino de Deus, a gente aprende esse caminho da renúncia de si mesmo. Quem não aprende esse caminho da renúncia de si mesmo, primeiro, não vai estar sendo um bom cristão, porque Jesus mostra isso. Quem quiser me seguir, a primeira coisa que ele fala é isso: renuncie a si mesmo, aí tome a sua cruz e me siga. Então, não vai ser um bom cristão e também não vai viver bem qualquer chamado que Deus fizer, seja na vida consagrada ou seja como pai, como mãe. Ninguém vai ser um bom pai, uma boa mãe, se não aprender a renunciar a si mesmo. Então, que nós cada vez mais saibamos seguir esse caminho da renúncia de nós mesmos, nos dedicando pelo reino de Deus, considerando sempre os outros como mais importantes do que nós. E no final da nossa vida, o que Deus vai querer saber de nós, como ele fala aqui também, o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então, o que Deus vai querer saber de nós é se nós soubermos amar,
né? Se nós soubermos amar a Deus, amar os nossos irmãos, é isso que Deus vai querer saber de nós no final da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.